Mais um, São Paulo prepara nova saída de jogador. Vamos falar sobre isso? Vamos falar também sobre dois jogadores do São Paulo machucados aí após o jogo de ontem contra o Botafogo. Grande vitória do São Paulo, vamos falar muito sobre isso e várias outras notícias do Tricolor, belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para mais um vídeo, segunda-feira aí, 5h30. Vamos embora aí para mais um vídeo com vitória do São Paulo para cima do Botafogo. 1-0 aí, vitória magrinha, mas com 3 pontos, né? Com mais 3 pontos aí na tabela, que é o mais importante, né, cara? Vitória, né? Uma grande vitória do São Paulo. Né? Grande vitória, Gabriel, grande vitória, cara. Tanto jogador machucado, tanto problema, que sim, é uma grande vitória, um confronto direto, né? Era um jogo muito importante aí por diversos motivos. Primeiro que ganhar é maravilhoso, né, pô? Primeiro que ganhar é sempre bom, né, cara? Segundo que era um confronto direto contra o Botafogo, né? Botafogo, né? Antes de começar a rodada do Botafogo tinha 35, a gente tinha 32, entendeu? Então a gente tinha que ganhar para empatar com o Botafogo, igualar os pontos, né? 35, 35. E o Botafogo tem jogo a menos ainda, né? Então, tipo assim, era super importante vencer ontem. A gente vem de uma derrota pro Cruzeiro, né? Nosso último jogo até ontem tinha sido uma derrota pro Cruzeiro, né, cara? Jogo importante também para vencer e dar confiança, dar moral pro time confiante aí pro jogo de quinta-feira, que, né, que é o jogo mais importante aí do ano, é o confronto que ele deu. Então, tipo assim, cara, 1 milhão de motivos, né, que o São Paulo tinha para vencer ontem, conseguimos vencer 1-0. Ficou um jogo perigoso? Ficou! Por que eu falo que foi perigoso? O Rafael não fez nenhuma grande defesa, o Botafogo não teve nenhuma grande chance no jogo, né? Foi um jogo bem controlado, mas é aquele negócio, botar 1-0, bom, do nada o cara pode, né, chutar a bola lá do meio campo, fazer um gol, entendeu? Do nada o cara pode cruzar uma bola para, o jogador do São Paulo tá com o braço aberto, é pênalti, entendeu? O lance ali que a defesa dorme e toma um gol, então tipo assim, cara, não sofremos, né, mas o jogo, o São Paulo deixou o jogo aberto até o final, né? Até o final o jogo ele ficou aberto, porque o São Paulo teve oportunidades para fazer o segundo gol, né? Teve várias, inclusive, para fazer o segundo gol e não fez, né? Aí fica aquele negócio, pô, aquele negócio, né? Quem não faz, leva. Quem não faz, toma. Tem aquele negócio no futebol e, tipo assim, bola na trave do São Paulo do Rigoni, o goleiro defende uma bola aqui, né? A gente perde um gol ali, o jogo fica aberto, fica preocupado, entendeu? Mas no final deu tudo certo aí, né? Como eu falei, o Botafogo não criou nenhuma grande chance o jogo inteiro, né? Mas, pô, tipo assim, a gente fica nervoso, preocupado ali, né, cara? Porque tava só 1-0 aí no placar, né? Assim, rapaz, vamos lá. Um time bem, como eu já tinha comentado no pré-jogo, um time super modificado, né? Porque, pô, 1 milhão de jogador machucado aí. Ontem tinha jogadores também suspensos, então, tipo assim, um time bem diferente que a gente viu ontem do que a gente vinha vendo nos últimos jogos. Com estreias, né? Aí também no time do São Paulo. A gente teve ontem, por exemplo, a estreia do Tolói começando entre os titulares. Tinha informação que ele começaria, foi confirmado. Não foi confirmado o Rigoni começando, né? Que tinha informação também que ele começava, mas acabou que ele ficou no banco e entrou na segunda etapa. Entendeu? Olha pra você ver o quanto o time estava diferente. Primeiro que começa com o Tolói, novidade na zaga. A gente começou o jogo também com Alisson e Pablo Maia de volantes, coisa que também a gente não vê há muito tempo, né? Porque o Bobadilla e o Marcos Antônio são os dois volantes titulares, né? Os dois estavam fora ontem, né? O Marcos Antônio voltando de lesão entrou no segundo tempo, né? A outra novidade também foi a dupla de ataque que eu acho que nunca jogou junta, começando entre os 11, né? Que é Tapia aí e Dineno. Então, um time bem diferente do que a gente está acostumado. Eu senti o São Paulo ontem mais lento, com pouca intensidade. Eu acho que isso tem a ver por alguns motivos. Primeiro que o São Paulo está há algum tempo sem jogar, né? O São Paulo ficou aí 2 semanas ou mais aí sem jogar, né? Porque teve a rodada de Copa do Brasil, o São Paulo não jogou, né? Data FIFA, né? Se não me engano, o último jogo do São Paulo contra o Cruzeiro foi no dia 29, dia 30, no finalzinho do mês passado. Tipo assim, o São Paulo estava já algumas semanas, ainda 2 semanas e pouquinho sem jogar, né? E acho que isso aí pesou um pouco, entendeu? E acho que pesou também alguns jogadores que são mais lentos mesmo, né? Por característica, né? Por exemplo, o Tapa é um jogador lento, né? O Dineno é um jogador lento, entendeu? O Alisson, por exemplo, aí que voltou, já tem algum tempo que tá sem jogar, né? Já, 2 semanas que o time tá sem jogar e o Alisson tinha ficado uns 3, 4 jogos sem voltar. Então, tipo assim, tem muito tempo que o Alisson não joga. Então, até o cara voltar, pegar ritmo. Então, acho que por esse motivo a gente viu o São Paulo menos intenso
do que a gente viu nos últimos jogos, né? O fato do time estar um tempinho sem jogar e também acho que pesou um pouco, achei o São Paulo um pouco mais lento, não estava com aquela intensidade que a gente conhece do Crespo aí, né? Mas eu acho que faz parte por esses motivos que eu acabei falando para vocês aí, né? Começamos o jogo, né, cara? Já fazendo gol bem no comecinho aí com o Dineno no baita cruzamento do Enzo Dias, né? E o Dineno só empurrou pro gol para fazer ali 1-0 pro São Paulo no comecinho do jogo. Foi um jogo, cara, né? Se for para definir o jogo ali, principalmente na primeira etapa, um jogo bem sólido do São Paulo, né? No primeiro tempo a gente não criou tantas oportunidades de gol. Tivemos aqui o gol, a gente teve uma bola na trave do Enzo, né, que se faz, inclusive vai ser um golaço, hein? Rapaz, vai ser um golaço do Enzo Dias de falta, né? Aí teve uma jogada aqui, outra ali perigosa, que acabou não finalizando ali o São Paulo, né? Teve algumas jogadas que o São Paulo fez, mas não conseguiu finalizar. Ali teve uma jogada muito boa do Rodriguinho no lado direito, que ele rouba a bola, né? Cruza para a área, só que o zagueiro tira, entendeu? Primeiro tempo sólido, o Botafogo deu 0 finalizações no primeiro tempo. No gol, Gabriel, não, 0 finalização. Nem no gol, nem para fora do estádio, nem para a lua, nem para nada. 0 finalizações do Botafogo na primeira etapa. O Rafael assistiu o jogo, podia botar uma poltrona lá, uma cadeira para ele, um cafezinho, que não ia acontecer nada. No segundo tempo, o Botafogo deu mais espaço para o São Paulo, que era natural nessa segunda etapa, o Botafogo perdendo. O Botafogo veio para o segundo tempo, entendeu? Ficando um pouco mais com a bola e, consequentemente, tem mais espaço para o São Paulo. Acho que no segundo tempo o São Paulo teve ainda mais chances, né, de fazer o segundo gol do que teve no primeiro, entendeu? Aí a gente teve aí, né, antes de 1 minuto do segundo tempo, a gente teve já um lance perigoso do São Paulo, que foi um cruzamento que teve, né, do meio pro lado direito pro Cédric, o Cédric ajeita, né, cara, pra dentro da área, o Dinamo ali briga, não consegue finalizar e sobra pro Tapia, o Tapia finaliza cruzado para fora, a finalização bem ruim do Tapia, né, foi a primeira chance que a gente teve no segundo tempo, já com 1 minutinho aí de jogo, aí depois a gente teve aí o gol impedido do Tapia, né, o Tapia recebeu um passe espetacular do Wendel, né, passe lindo do Wendel para deixar o Tapia na cara do gol, o Tapia na cara do gol, manda um petardo, uma bomba, né? E infelizmente ele estava um pouquinho adiantado, um tronco um pouquinho adiantado, né, cara? Essas linhas de impedimento também, vou te contar um negócio aí, né? Então foi aí, né, com 4 minutos o gol impedido que a gente teve do Tapia. Aí aos 15 do segundo tempo a gente teve ali, né, um chute cruzado do Matheus Martins, foi para fora, acho que foi o lance mais perigoso aí do time do Botafogo, entendeu? Aí aos 32 a gente teve aí o Wendel roubando, o Wendel que entrou bem demais no jogo, infelizmente acabou se machucando, vamos falar sobre ele daqui a pouco. O Wendel aos 32 roubou uma bola no meio, acionou o Rigoni no lado direito, né? O Rigoni recebeu, estou de fora da área, o Léo Link, goleiro do Botafogo, fez uma boa defesa no chute fora da área do Rigoni, né? Que entrou aí na segunda etapa. Aos 36 teve aí o chute do Correa, né, da entrada da área, o Rafael defendeu, mas foi um chute no meio do gol, na defesa protocolar do Rafael. E aos 44 a gente teve aí, né, aquela bola na trave do Rigoni, né, com o Vitinho do Botafogo, lateral direito do Botafogo, vai dar um passe para trás, vai dar um passe curto, né, o Rigoni chega primeiro, né, dá um corte no jogador do Botafogo, conduz a bola até a área, chuta cruz, cara, que pecado aquela bola não ter entrada, cara, ele chutou bem, cara, só que ele tirou um pouquinho ali a mais, ele finalizou bem, só que ele tirou um pouquinho ali a mais, né? A bola vai na trave e vai para fora. E depois teve mais uma chance, né? Que foi uma tabela do Luan com o Marcos Antônio, né? O Luan recebe no lado esquerdo, dá o passe na área pro Marcos Antônio, né? O Marcos Antônio, irmão, gira e dá um passe bem bonito pro Luan. O Luan divide, ele cai, irmão. Mesmo caído, ele gira e finaliza. E o goleiro do Botafogo defende. A gente teve várias chances para fazer o segundo gol e não conseguiu, né? Como eu falei, mais que a gente não tenha, né, o Rafa não fez defesa, não teve bola na trave, nem pressão do Botafogo, mas a gente deixou o jogo aberto até o final. A gente teve várias chances para poder fazer o segundo gol, como eu citei para vocês, e não fizemos, né? Tem muito a ver também, né, rapaz? Como eu falei, né, com tanto de jogador desfalcado, né? Porra, o ataque do São Paulo, com todo respeito, era Tapia e Dineno, né? Então, tipo assim, faltou um pouco de qualidade, faltou qualidade, digamos assim, na hora ali de fazer o segundo gol do time do São Paulo, né? Mas enfim, importante aqui no final de tudo ver aí os 3 pontos. Achei que foi um bom jogo do São Paulo, uma boa atuação, um jogo sólido, né? O Crespo, cara, assim, eu fico impressionado com isso. Joga toda semana no São Paulo, né?
ou um jogador é vendido, né, ou um jogador é machucado. Irmão, sai jogador, entra jogador, e o time do Crespo tem um padrão, tem uma forma de jogar. Pode jogar Marcos Antônio, Bobadilha, o Alisson, o Pablo, pode entrar o Luan, mesmo assim o time tem uma forma, tem um padrão de jogar. São Paulo, irmão, vai jogar eu, vai jogar você, vai jogar quem for. Tem um jeito de jogar. Tem uma forma de jogar, se chama padrão, entendeu? E isso é muito legal, né? Ver que o Crespo está fazendo um baita trabalho, mesmo com 1 milhão de desfalques que ele tem, e ele consegue fazer o time jogar, consegue fazer o time ter um padrão. A gente fica muito feliz de ver isso aí, né? Baita de um trabalho do Crespo. Nos últimos 10 jogos, né, que são os 10 jogos do Crespo, vencemos 7. 10 jogos no Brasileiro com o Crespo, ganhamos 7, entendeu? E mesmo assim não conseguimos entrar ali no G6, né? Pra você ver como foi terrível e assustador o início do Campeonato de São Paulo até o Crespo chegar, né? Pra você ver aí, né? Enfim, vamos lá. Rafael nem trabalhou, né? Porra, nem suou aí. É o uniforme, né? O uniforme do Rafael tá... Esse uniforme já pode pegar, guardar e deixar pro jogo contra ele, porque ele nem suou. Sabino fez uma partidaça, jogou pra caramba. Alan Franco fez um bom jogo. Gostei também da estrela do Tolói, uma boa partida. Enzo Dias fez um bom jogo. Cédric Soares, ok, né? Razoável aí pra boa atuação do Cédric. Alisson fez um bom jogo, gostei da primeira etapa dele. Ali, né, pô, ganhou quase todas as divididas ali no meu campo contra os jogadores do Botafogo. Pablo Maia fez um bom jogo. O Rodriguinho, eu achei que o Rodriguinho foi pouco participativo no primeiro tempo, né? Participou mais no segundo tempo ali. Mas foi um jogo também razoável para bom aí do Rodriguinho. O Tapia, cara, o cara tá largando o aço pra cima do Tapia. Cara, o que eu vou falar do Tapia? É que assim, rapaziada, dentro do que o Tapia pode apresentar, ele fez o que ele pode fazer, velho. Tipo assim, eu não vou esperar do Tapia, eu não vou esperar o Tapia ter uma atuação de Lucas Moura pra eu falar que ele jogou bem. Eu acho que o Tapia jogou bem dentro do que ele pode apresentar. O Tapia é isso aí. Tá, o cara é esforçado, irmão, briga por toda a bola, é dedicado, entendeu? A culpa não é dele. A culpa é de quem trouxe, né? A verdade é essa. Verdade é essa. Mas, cara, tipo assim, não vou ficar criticando, porra, a gente venceu aí, né? Ele fez o que tinha que fazer, tá? O papel dele fez o que tinha que fazer. Aí não dá pra gente ficar esperando algo do jogador que ele não vai entregar. Essa às vezes é uma avaliação errada que a gente tem. Não vou esperar que o Tapa jogue igual o Lucas, porque ele não vai. Ele fez o que ele tava pra fazer. Tá? Enfim. E o Dineno, cara, tirando o gol, não jogou bem, irmão, mas foi uma bola pra ele, ele guardou. Centroavante é isso. Centroavante, a bola tem que chegar pra ele finalizar, pra ele fazer gol. Entendeu? Não participou tanto do jogo, que não é a dele, né? Mas fez aí o gol, né? Bastante importante aí pro time do São Paulo. Vamos para a coletiva do Crespo, rapaz. Vamos lá, o Crespo exaltou muito os jogadores, né? Porque tem muito jogador aí machucado e alguns por suspensão, outro que ficou de fora. Ele falou o seguinte sobre o elenco, abre aspas. Eles são um grupo fantástico, pessoas fantásticas, que se sacrificam um pelo outro, muito generosos. Hoje tivemos a volta do Tolói, do Alisson, Marcos Antônio, Arboleda. Tínhamos o segundo jogo de titular de Dineno e Tapia, por causa da lesão do Ferreira. E tudo foi suportado pelo grupo. Essa vitória fala de um grupo forte que tem vontade de se sacrificar um pelo outro. Para mim, foi mais que uma vitória. Às vezes podemos jogar bem, às vezes nem tanto, mas vamos lutar. Somos uma família. O Wendel também volta de lesão e sentiu o adutor durante o jogo. Seguiu lutando. É um grupo fantástico, fecha aspas aí, para o Crespo, né, rasgando elogios para os jogadores, né, que é um grupo fantástico, que é uma família aí, né, que todo mundo torce para o outro jogar bem, né, e evidentemente que isso é muito bacana, muito legal aí, tá bom? E foi perguntado para o Crespo sobre o jogo de quinta-feira, já que é o jogo com o LDU. É um jogo que tem altitude, né? Aí a altitude que ele vai enfrentar. E ele falou o seguinte, abre aspas. Eu joguei na altitude pela seleção. É um pouco diferente, mas a ideia de jogo é a mesma. Sabemos que é importante, mas a gente tem que jogar bola. Tenho confiança, mas sei que a Libertadores nunca se sabe o que acontecerá. Fecha aspas para o Crespo, falou que já jogou lá, né, que tem evidentemente as questões de jogar na altitude, mas ele falou que o São Paulo vai manter a ideia de jogo, né? Então vamos ver aí
Tô curioso para saber o que o Crespo vai fazer nesse jogo. Manter a ideia de jogo me faz acreditar que ele vai manter um time base, né? Tô curioso para ver como ele vai escalar o meu campo, né? Se ele vai pôr aí Bobadilha e Marcos Antônio, que é o meu campo que a gente conhece, né? Bobadilha, Marcos Antônio e Rodriguinho desde o início. Se ele vai pôr Bobadilha, Marcos Antônio e o Pablo Maia, que é um jogador mais de marcação, né? Para proteger mais o meu. Tô curioso para saber o que ele vai fazer aí. Mas ele falou que vai manter a ideia de jogo, né? Então, um sinal aí que o Crespo deixou para o jogo aí na altitude contra a equipe da LDU, tá bom? Enfim, e foi perguntado para ele também sobre a questão do Enzo Dias, né? O repórter perguntou se preocupava o Enzo Dias para o jogo de quinta-feira. E o Crespo falou do Enzo e do Wendel, né? Que os dois saíram aí com problemas. E o Crespo cravou, tá? Ele falou cravou que o Enzo Dias vai jogar, tá? O Crespo falou o seguinte, abre aspas. Acho que foi uma contusão, mas o doutor vai falar depois. Mas eu joguei e sei que o Enzo não vai parar. Ele é duro, ele vai ter condição de jogo. Você não conhece o Enzo? Ele vai jogar. O Wendel voltou a sentir o adutor um pouco mais duro e sempre tem riscos. O campo não estava como sempre, como gostamos. Não sei o que aconteceu. Não estou falando que é culpa do campo, mas ele se sacrificou até o final e vamos ver. Esperamos que não seja nada grave, fecha aspas. Vamos lá. Ele demonstrou mais preocupação com o Wendel, tanto que ele fala que o Enzo Dias vai jogar. Ele até fala, pô, você não conhece o Enzo? Né? Fez a brincadeira com o repórter. Ele cravou, né? O Wendel não vai parar, ele vai jogar, ele vai ter condição de jogo. Beleza. Aí ele critica o gramado, né? Que inclusive o gramado tava meio estranho, né? Alguns pedaços ali algumas partes ali do gramado tava meio estranho, né? E não teve show nesse período de data FIFA, né? Desde que o São Paulo jogou lá. O último jogo foi contra o Galo, né? E desde o jogo do Galo pra cá não teve show, tá? Não teve nenhum tipo de show lá. E o gramado não tava legal mesmo, não. E o Crespo criticou na coletiva. Ele até falou, ó, não tô falando que o jogador machucou por causa do gramado, mas o gramado não tava nas condições que a gente gostamos. Nas condições ideal aí do Morumbi. Então esse é um ponto importante aí para falar. Inclusive, o gramado não tá bom, justamente aí na semana que o bonitão do presidente Casares dá uma entrevista, ele falou, a gente tem que vender jogador por causa do avião, né, voo fretado, cuidar do gramado, né, na mesma semana o gramado tá no estado que tá e o técnico reclamando na coletiva do gramado, né, então o time aí da declaração do Casares que tinha que vender jogador para arrumar o gramado, um time bem perto aí do jogo de ontem que o Crespo reclamou aí do gramado, né, que realmente não estava nas condições ideais ainda que a gente está acostumado. Bom, aí o que acontece? O Crespo demonstrou um pouco de preocupação com o Wendel, mas cravou que o Enzo Dias vai jogar. O Eduardo Afonso, que é setorista do São Paulo na ESPN, ele publicou aqui, ó, Enzo Dias com uma entorse no tornozelo esquerdo e o Wendel com desconforto no adutor esquerdo. Serão reavaliados nesta segunda-feira. O Crespo cravou que o Enzo joga na quinta-feira. Então é isso, né? Então, tipo, segundo o Eduardo Afonso, o Enzo Dias está com entorse no tornozelo e o Wendel com desconforto no adutor esquerdo. Né? Aí que fica, né? O cara tá com entorse, vai ter condição de jogo na quinta-feira. Todo mundo se reapresenta hoje no Santa Barra Funda, vão fazer exames e bora ver o que vai ser aí dos dois laterais. Inclusive, cara, acontecem essas coisas que não dá pra acreditar, né, mano? Tipo assim, os dois jogaram muito bem ontem, né? Inclusive, eu nem falei dos jogadores que entraram no segundo tempo, né? Que eu lembrei agora do Wendel, que entrou bem pra caramba na segunda etapa. Jogou muito, os dois jogaram bem, né? Aí o centroavante, que é a posição carente hoje, se machucou todo mundo de uma vez na mesma posição. Aí ontem se machucou também os dois lateral esquerdo. Tipo assim, tudo na mesma posição. É bizarro o que acontece com esse clube, cara. Sinceramente, é um negócio assim que não dá pra entender o que acontece nesse clube. É uma bizarrice sem tamanho, né? Tipo assim, bizarro aí mesmo, né? Enfim, complicado agora, rapaz. Aguardar aí os exames, né, que vai fazer hoje pra gente ver se foi grave aí ou não com os dois laterais esquerdos do São Paulo que jogaram muito bem ontem, os dois, né? E preocupa pro jogo de quinta-feira. Já não basta o tanto de desfalque que já tem, né? Complicado demais, tá? Segundo o Globoesporte.com, o goleiro Leandro, deve se despedir do São Paulo no final do ano, quando acaba o seu contrato.
A tendência é que o São Paulo vai para o mercado em busca de um goleiro experiente em 2026. Com 36 anos e contrato até o fim de 2027, o goleiro Rafael, que é o atual titular da equipe, tem planos para se aposentar no Morumbi. Tá? O goleiro Leandro tem contrato que é da base do São Paulo, tem contrato até o final do ano, até agora nada de renovação, o São Paulo não demonstrou interesse em renovar, né? E segundo o Globoesporte.com, ele deve deixar, o São Paulo deve ir embora aí ao final da temporada e, acabando a temporada, ele vai embora, o São Paulo vai para o mercado para buscar um goleiro mais experiente, né? Já que o Gendry foi embora, né? Apesar que o Gendry foi por empréstimo aí. E é isso. Leandro, que goleiro que batia falta, chegou até a fazer gol de falta já na base do São Paulo. Acho que ele nunca nem jogou no profissional do São Paulo, acho que ele nunca nem teve chance, né? E vai deixar aí o São Paulo. Lembra que essa informação um tempo atrás, né? O São Paulo entende que o João Pedro, que é o atual goleiro do Sub-20, foi campeão da Copinha, é melhor que o Leandro, né? Por isso até agora o São Paulo não demonstrou interesse em renovar com o Leandro, né? Aí tem Rafael, Yang, João Pedro, o São Paulo vai liberar o Leandro aí no final do ano para buscar um novo clube, né? Enfim. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, falou, tamo junto e saudações tricolores.